quinto ano, tudo bem? Uma boa semana para vocês. Papai do Céu possa estar abençoando essa semana, a última semana do mês de setembro. Lembrando que na quinta e na sexta-feira, né, vocês terão que ir, ou o responsável ir à escola para estar pegando o simulado, tá bom? Ele vai estar disponível lá na escola dia 1º, dia 2 de outubro. Hoje, como eu havia falado para vocês, né, a professora Georgette não vai dar aula de português. Nós vamos fechar o conteúdo de história. Na aula passada, na sexta-feira, né, bem recente, nós falamos sobre a mulher, né, que até algum tempo a mulher ela não tinha os direitos, não tinha a liberdade que ela tem hoje, né, de sair de manhã e trabalhar, né? A mulher, ela há alguns anos atrás, ela foi criada, né, educada para ser esposa. E quando houve, né, a Segunda Guerra Mundial, como nós vimos na aula passada, as indústrias, né, as fábricas precisaram de mão de obra, precisaram de pessoas para trabalhar. Aí eles começaram a utilizar a mulher, né, para o trabalho. Mas a mulher trabalhava o mesmo horário que o homem, fazia a mesma coisa que o homem, mas o seu salário não era igual ao do homem, né? E a mulher continuou com aquela luta, até conseguir os seus direitos que hoje as mulheres têm. Nós, as mulheres, temos. Bom, a aula de hoje nós vamos dar sequência. Nós vamos abrir o nosso livro na página 219 e tem lá em cima como título a segregação racial. O que vem ser isso? Essa palavra, né? Segregação quer dizer separação. Tá? Na aula passada também nós falamos, né, sobre a escravidão, que depois que os negros foram livres, né, eles tiveram muita dificuldade, porque nem todo mundo queria, né, que a mão de obra negra e ainda ter que ser pagar, né, um negro. Muitas pessoas não aceitavam que crianças negras estudassem junto com brancos, que pessoas negras morassem na mesma rua que outras pessoas brancas moravam, frequentar até a mesma igreja. E os negros, eles sofreram muito, muito mesmo. Então, essa palavra, né, ela quer dizer separação. Daí dá para se entender o que acontecia com a população negra em alguns lugares do mundo, tá? Isso não era só no Brasil não, tá? No mundo todo, Quando a segregação é racial, significa que certos grupos de uma etnia não possuem os mesmos direitos que os da maioria da sociedade. Então lá, né, nós temos, relembrando o que são, né, o que é a palavra etnia. É o grupo de indivíduos que possuem a mesma origem, que compartilham da mesma cultura, da mesma língua, da mesma religião, das mesmas tradições, costumes e história. Isso aí quer dizer que nós pertencemos à mesma etnia, tá? Então, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, onde a população negra tinha se libertado da escravidão e não podia frequentar determinados lugares públicos como cinema, restaurante, transporte e até banheiros e bebedouros, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto em alguns filmes, né? A pessoa negra, ela entrava num bar, num restaurante, todo mundo parava, né, e focava naquela pessoa por causa da sua cor. E imediatamente o garçom, ele vinha e falava que aquele lugar não era apropriado para aquela pessoa por causa da cor da sua pele. Então, mostrando, né, existiam lugares com placas, olha só, mostrando que eram lugares para branco ou que eram lugares usados somente para negros. Havia uma separação
tá? Grupos racistas perseguiam e atacavam qualquer grupo de negros que buscassem seus direitos. Isso aí também nós já podemos ver em alguns filmes. Além dessa segregação, existia as leis da anti-miscigenação. Nós sabemos o que é miscigenação, é a mistura das raças. E as leis antes a essa mistura, que eram proibidos, tá, casamento entre brancos e negros. Toda essa divisão e exclusão social gerou várias, né, situações complicadas, tanto na economia, quanto nos bairros mais pobres de negros e bairros ricos de brancos. Mas as coisas começaram a mudar e algumas manifestações e indagações com a situação de discriminação fizeram com que despertasse a luta pelos direitos civis de negros no sul dos Estados Unidos, tá? E a luta pelos direitos civis. Os negros não foram vítimas passivas dessa segregação, da violência e da pobreza que os cercava. A partir de 1950, olha, não tem muito tempo, tá? Em 1960, algumas organizações passaram a atuar na luta pela liberdade e pelo o direito, né, civis dessas pessoas. Eles queriam, né, os negros, eles queriam os mesmos direitos que os brancos. E aí começou um movimento racista nos Estados Unidos, tá? No sul, onde a segregação era quem? Martin Luther King. Todo mundo já ouviu falar, né, desse homem que ele lutou muito. Esse é o Júnior, no caso, o filho, tá? Que buscava incentivar a luta pelos direitos através da desobediência às leis da segregação, tá? Havia lei, né, que o branco tinha que sentar aqui e o negro sentar ali, não podia estudar, e ele começou a desobedecer essas leis. Outra personagem que participou dessa desobediência foi Rosa, tá? Que se recusou a se levantar de seu assento para dar seu lugar a brancos que estavam de pé, pois não tinham lugar no ônibus, pois sua atitude acabou sendo presa, né, por ela não ter se levantado, porque o negro, ele não podia estar sentado no ônibus enquanto o branco estava em pé lá, né, em pé. Então ele tinha que se levantar para poder dar lugar ao branco. Ela não obedeceu, ela foi presa e isso provocou, né, um protesto e toda a comunidade negra ficou revoltada, né? A luta pelo fim da segregação nos Estados Unidos envolveu manifestações estudantis, igrejas negras, tá? E as viagens da liberdade, que ocorreram em 1961, transportando em ônibus públicos negros e brancos. É um filme, outro dia eu estava vendo um filme de uns meninos, né, jogadores de basquete, e eles não queriam aceitar o treinador que ele era negro, né, e foi um filme muito bonito. Eu não me lembro o nome do filme. Quando eu comecei a assistir o filme, ele já tinha iniciado o filme, mas deu para eu pegar uma boa parte. Um filme muito bom, uma história linda, mas com esse foco, tá? Os alunos todos brancos e o professor, o treinador, era um negro. E na hora de entrar no ônibus é que eles viram quem era o novo treinador. E os pais estavam levando seus filhos, né, se despedindo que eles iam para o campeonato, e os pais ficaram indignados em ver, né, que o treinador, ele era negro. Mas o final do filme deu uma lição muito boa. Eles usaram comícios, canções, protestos, estimulando a formar um sentimento de comunidade entre os povos. Em torno de 200 mil manifestantes foram ouvir o discurso de Martin Luther King sobre a igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Não deve existir isso. Nós somos todos iguais, né, perante os homens e perante
Deus, tá? Isso aqui é apenas uma cor, né? O sangue que corre é o mesmo sangue. Muitos desses protestos foram violentamente atacados pela polícia com cães e gás, né? Contra os manifestantes. Ocorreram diversas prisões e tudo foi coberto pela mídia, né? Que deixou um impacto profundo no apoio à luta pelos direitos civis, até que o governo, tá, teve que agir com atos e programas que reduzissem a desigualdade racial. Bom, aí nós temos a redemocratização, tá? Hoje nós vivemos numa democracia, tá? O que é isso? O que quer dizer democracia? É que a população brasileira, ela tem os seus direitos, tem os seus deveres, tá? Ela pode se expressar, ela pode falar aquilo que ela pensa, as suas ideias livremente, né? Sem ter aquela preocupação, porque eu vou falar e eu vou ser presa. Não, nós estamos vivendo numa época de democracia, tá? Mas nem sempre, né, o Brasil ele foi um país democrático. Isso nós já sabemos, né, que antigamente, né, não era uma democracia. Até 1985 o Brasil vivia sob um governo conhecido como o quê? Regime militar, né? Eram os militares. Tinha censura, tinha o horário, né, um toque de recolher, tinha muita coisa, tá? Não tinha tanta violência como nós temos agora, mas o povo ele não tinha liberdade de falar, tá? Dessa maneira, pode-se afirmar que não existia democracia no Brasil. As decisões eram tomadas pelo governo militar, que não era escolhido pelo povo. Nós não tínhamos o direito que nós temos agora, né, de ir lá na urna e escolher o nosso representante. As decisões eram tomadas pelo governo militar, em nome da segurança nacional e por causa de suspeitas de traição. Muitas pessoas foram presas, expulsas do Brasil e violentadas. Durante esse período houve muitas lutas e protestos em manifestações realizadas por parte de estudantes de universidade, artistas, intelectuais e membros de entidades religiosas contra os atos, tá, de violência que estavam ocorrendo. Bom, em 1983 e 1884, um movimento civil de 1,5 milhão de pessoas no Brasil inteiro protestou a favor de uma lei que permitia o retorno à eleição para presidente. Líderes de todas as regiões, as áreas do país se reuniram nesse evento que ficou conhecido como Direta Já. Nessa época, né, a professora Georgette já estava um pouquinho já, né, com uma certa idade, eu já podia votar, tá? Já podia votar e eu acompanhei um pouco, né, desse trajeto. Na página 222 nós vamos falar sobre os direitos indígenas. O índio, ele também tem os seus direitos, tá? Depois que os portugueses chegaram, né, às terras brasileiras, muitos conflitos começaram a acontecer. Quem conhece a história sabe, né, que os portugueses tentaram escravizar os índios, não deu certo, né, os portugueses começaram a escravizar os negros africanos, mas mesmo assim, muitos índios ainda ficaram sobre o domínio dos portugueses, tá? Mas hoje, né, existe o artigo 231 da Constituição Brasileira, que quer dizer que 11,7% do território, tá, brasileiro são terras indígenas. Isso faz parte de quase 1 milhão de quilômetros quadrados espalhados de forma desigual por todo o Brasil, tá? E a Constituição de 1988 inovou a demarcação das terras indígenas para garantir seus direitos sobre elas, tá? Mas isso aí, tá, é muita coisa só no papel, porque eles também ainda continuam com dificuldade para colocar em prática tudo isso, tá? O que mais afeta a população indígena são as organizações e as entidades que pouco dão apoio, tá? Eles quase não têm apoio e muitas das vezes eles são atacados, tá,
por violência, tá? E muitas pessoas até invadem as terras indígenas, tá? Outro, tá, assunto reconhecido pela Constituição é algo que os diversos povos indígenas vêm mantendo vivo durante todos esses anos de ocupação estrangeira. A lei reconhece como legítima a organização, a língua, costumes, crenças e tradições dos índios. Cabe ao governo protegê-lo. No entanto, sabe-se que esse desafio está nas mãos dos indígenas e da justiça brasileira. Bom, os textos terminaram, nós temos aí um concluindo, tá? Nós temos a página 223 e a página 224 de atividade. Nós encerramos o nosso livro Ativamente de História, ok? Um beijo no coração de vocês e uma boa semana!